Bom, eu sou pai de um filho autista e eu estudando bastante sobre o autismo, né? Então, fazendo um paralelo, né? No dezembro saiu uma lei sobre o autista. E eu vejo que você defende a questão da minoria, né? Então você parte do pressuposto parcial. Né? Eu queria saber o seguinte: e se a gente abandonasse isso, a questão de inversão, e realmente trazer a situação para absolutamente capaz? O autista, né? Hoje fala-se em espectro autista. Né? O autista também é uma síndrome e ela afeta a personalidade, a questão do aprendizado, a questão da socialização, os estereotipos que o Down também tem, né? A diferença é que o Down ele é muito configurado pelo rosto, né? Pelas feições. Você já sabe quem é Down ou não. E o autista, você figura, você sabe quem é autista é o clássico, né? Aqueles dos filmes, né? Aquele que não tem contato visual. Mas hoje, os especialistas eles falam em espectro. O que é espectro? Grau de autismo, né? Inclusive aqui em Brás tem uma associação, a AGT, Associação de Pais e Amigos dos Autistas. E nessa associação tem uma menina, a mãe, né, que faz parte da associação, qual faz parte também. E a menina é Down e tem autismo. Então você consegue visualizar exatamente isso, a questão do rosto, né? E a questão do comportamento do autista, né? Então eu fico em dúvida, por exemplo, eu tenho 4 anos. Eu não sei de falar se ele vai ser relativamente, absolutamente, inteiramente capaz. Agora, um caso de inversão parcial. Então, todos os casos são de inversão total. Isso é como eu disse à professora, eu não tive como ter esse dado exato, porque eu não consigo ter acesso. As notícias que se encontram confiáveis também não são muitas. Mas com relação ao que o senhor disse, o abandono, né? Quando o senhor disse sobre perfeição, eu achei que o senhor estava falando de abandonados. Não! O que eu foquei aqui foi a questão de deficiência moderada e severa, porque a síndrome de Down, sua maioria, é nesse grau, né? E moderado e severo, ele tem alguma dependência. No entanto, outras deficiências, ele tem o grau leve. O grau leve, ele tem total capacidade de ser absolutamente capaz. E o Down não tem o grau leve? Tem todos os graus, mas em sua maioria eles são severos ou moderados. Eu entendo que o grau da infecção deve levar, acima de tudo, um interditado. Ele é capaz de agir em seu interesse, em seu benefício, né? Eu acho que nós não temos que verificar o curador ou a família, acho que nós temos que verificar ou o interditado em questão. Tem grau leve na síndrome de Down, mas é menor. Todas as pesquisas que eu fiz dizem que tem todos os graus, mas em sua maioria eles são grau moderado e severo, que tem uma capacidade de independência, que, por exemplo, é o caso do Ariel e a Rita, eles são casados, moram juntos numa vida conjugal normal, viagem, isso, viagem, mas eles moram com a mãe com eles, para algumas situações. Aquele casal que tem neném também mora com a mãe da menina. Então, algumas responsabilidades a mãe deixa para ela, outras a mãe prefere tomar para si. Então, acho que tudo isso tem que ser verificado qual é a real capacidade dessa pessoa. Outra questão. Não sei se você chegou a ver isso, a questão da interdição. Muitas vezes a interdição, no contexto geral de qualquer deficiência, seja autista, seja oral, ela é realizada em função do fator previdenciário, da questão previdenciária. Então, muitas vezes os pais, os responsáveis, o sujeito ele tem um grau leve ou médio, mas os responsáveis, eles querem um laudo dizendo que aquela criança, que aquela pessoa não tem qualquer capacidade, visualizando o benefício previdenciário. Então, um aspecto, talvez, né, uma sugestão para você abordar, seria essa questão também da utilização da interdição meramente como uma questão, uma finalidade previdenciária, né? onde você não analisa a questão da
porque nós não temos tempo processual para verificar todas essas peculiaridades. E muitas vezes a interdição ela não deve ocorrer quando ele é capaz e aquela família está com má fé. Isso conta. Mas a interdição, eu imagino que se é do benefício dele, o meu tio não pode mostrar. Então foi necessidade para o benefício dele, não em prol da nossa vontade. E eu também defendo uma pessoa totalmente afável. Não, eu falo isso porque eu fico muito, assim, né, temeroso, porque nós não podemos, né, gente? Fica um pouco preocupado, mas eu gostaria de dar os parabéns ao seu trabalho. Fantástico. Obrigada. Satisfeito, professor? Com relação à questão previdenciária que os colegas estavam colocando, só para já passou a minha oportunidade de questionar, mas só para acrescentar, eu tenho alguns julgados já, inclusive no estado de São Paulo, do TJSP, ele manteve uma sentença de primeira instância, onde julgou improcedente um pedido de interdição. Por quê? Porque verificou essa questão, ficou muito claro naquele processo, de que a família só estava em busca do benefício previdenciário. Então, não era nem o caso de interditar, não seria o caso. Então, tem lugares, inclusive, onde se afasta, não tem procedência conforme a sentença, né? Por conta mesmo disso, do objetivo ser apenas isso. Às vezes não é nem grau, porque, como você bem disse, tem vários graus, né? E às vezes não é nem a situação daquela pessoa, não é a necessidade daquela pessoa, e isso fica evidente no processo, porque nesses casos, nesses tipos de ação, você até colocou no seu processo, no seu trabalho, que precisa assim, de uma perícia, né, e tal, você falou dessa perícia e tudo. Não basta, por exemplo, a família ter todo um acompanhamento médico e juntar laudos e tal. Isso é bom para início de prova, mas não quer dizer que vai deixar de ter avaliação pelos profissionais do judiciário. Então, isso é levado em conta. E eles fazem uma série de questões aí que vão determinar esse grau e vão informar o juiz se é caso ou não de se interditar, né? Então, tem situações onde não se consegue justamente Eu realmente não cheguei a precisar por esse, não havia visualizado ainda por este ano. O grande problema é que muitas vezes vai ter que interditar para proteger. Essa é a verdade. Porque, Eu achei por isso exemplo, verificado. eu coloquei numa escola. A escola falou, não, meu filho plano de saúde. Então você vai vários problemas, então interditei. Aí você chega e fala, meu filho tem que ir. Então, para proteger, eu já visualizo isso lá na frente. Para proteger, você vai ter que interditar. É o que eu vejo como uma inversão de valores, né? Eu nem sei se parcial, né? Parcial isso resolve, mas a questão da proteção. mesmo porque para interditar parcialmente, quando é pequeno, quando a criança é nova, como é que você vai saber? O que você colocou? Você tem aquela desenvolvimento
a lei ela é protetiva para o portador de autismo. E ela não vai poder ser utilizada para qualquer outra síndrome, porque ela traz o aspecto protetivo, né? Para a questão educacional, para a questão de saúde, para a questão de socialização, enfim, geral. Então, para você citar aí as suas considerações finais, eu acho que vai enriquecer o seu trabalho, né? Não é específico sobre o tema, mas é para o contexto de proteção, né? Fica a sugestão, satisfeito. Então, vocês eu estava mexendo com uma notícia aqui, que eu estava na capa do site da UOL, e eu acabei contando aqui nos funcionamentos. Um jovem com 14 anos hoje, norte-americano, que ele é autista, e ele está concluindo o mestrado em química quântica, e é um sério candidato ao prêmio Nobel. Então, isso me emociona, porque de fato, são barreiras que um tipo de educação também que seja emocionante uma vez que nós temos no Brasil, que 9 anos eu estou na faculdade. Aqui nem é possível que isso aconteça, né? Mas, ou seja, com 2 anos eu fui diagnosticado com autismo, aí nesse exercício até os 9 foi trabalhado, que precisava ser trabalhado, ele entrou na faculdade, com 14 anos estava concluindo o mestrado, e já é alguém que ocupa fila que está no espaço para ser um candidato ao prêmio Nobel. Então, eu conheço, ela é pessoal coisa também na Universidade de Natal, o Yamani ele é filho do Dr. Issan, que é um médico ginecologista, e o Yamani é síndrome de Down, hoje ele é casado com uma mulher que não é síndrome de Down, aí ele sai de casa, né? Aí o pai dele comprou uma casa para ele na frente de casa para não se desprender, não, né? E ele trabalha com frigorífico, ele tem conta em banco. A grande briga da Isabel, que é a mãe dele, foi para abrir uma conta no banco para eles, né? Porque mas como ele vai cheio de conta de banco? Então, ele tem conta em banco, ele é casado, ele tem a casa dele, né? Provavelmente, e ele tem mais 2 irmãos, né? Então, os irmãos estudaram, e ele estudou também, mas ele trabalha, ele quis trabalhar, voltou a trabalhar, ele tem as suas vontades, mas ele respeita, ele foi trabalhar, e desenvolve a vida dele. Eu particularmente conheço pessoalmente, né? Ele tem uma vida notadamente normal. Notadamente, ele, porque é casado, então os lugares ele está com a esposa, né? Social, é uma vida social normal, conversa, conta muita piada, né? E como você pode dizer que tem uma certa capacidade, igual esse que fez a faculdade, lá no estado, com a idade que ele estava vendo na notícia, esse outro que fez a faculdade, que fez o vestibular e entrou agora. Então, assim, como que essas pessoas, elas podem ser consideradas totalmente incapazes, né? Então, aí você começa a ver que existem esses graus e tem que se analisar a situação, tudo que você colocou, tem que se olhar a pessoa, até onde vai, qual o nível, né, que tem de incapacidade, ou até onde vai essa capacidade, porque cada caso é um caso. É a falta de, como eu estudo, a falta de conhecimento. Inicialmente, preconceito era uma mulher, né? Não poderia votar, não poderia trabalhar. Isso foi quebrado, hoje é normal, na verdade, nós achamos o contrário. Então, assim, muitas coisas com o passar do tempo, que seriam anormais, hoje são normais. E eu acho que o que falta, seja qual for a deficiência, seja síndrome de Down, seja autismo, sejam outras deficiências, que a síndrome de Down é dividida em 3 vertentes, são 3 tipos, eu me coloquei na trisomia 21. Então, seja qual for, eles devem ser mostrados. O filme é um acontecimento grandioso, porque eles foram mostrados e o filme ele não trata, ele é feito por portadores de síndrome de Down, mas ele não trata da síndrome de Down. Eu não consegui assistir inteiro porque está muito ruim, mas assim, os trechos, né? A cadeira de direito do filme na internet. Mas assim, os trechos que eu vi, você percebe que ele fala de preconceito de uma maneira geral. Tem uma cena que o menino entra assim, no ônibus, senta
sido o protocolo que ele pedir a gentileza para você, sua família e seus colegas nos deixem aqui, tá? E a gente vai Eu acho que é só voltava para fora.